Quero ir para o Canadá. Preciso necessariamente mudar de carreira? Ou quero ir para o Canadá? Eu posso mudar de carreira? Essa é uma pergunta muito comum dos nossos clientes, né, quando vem fazer um projeto tão legal quanto uma mudança para o Canadá, né? Hoje eu trouxe aqui minha querida Vanessa, né, que é representante da Capilano University, mora aqui na cidade de Vancouver, passou por essa questão, né, Vanessa, de vir para cá, para o Canadá, e a gente vai bater um papo sobre isso, desmistificar algumas coisas, né? Tanto para a pessoa que acha que é obrigado a mudar de carreira, e aí a gente vê muito isso principalmente nas carreiras em que são profissões regulamentadas, né? Quanto à questão do eu não quero ficar mais na minha carreira, eu posso mudar? Não é isso, minha querida Vanessa? Tudo bem com você? Tudo bem, Francisco, e você? Tudo ótimo, muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui batendo esse papo comigo, né? E ajudando, né, as pessoas, né, a fazerem esse caminho que eu já fiz, você já fez, né, de vir para o Canadá. E essa dúvida de carreira é uma dúvida muito comum, né? Porque afinal, quem quer mudar para o Canadá está procurando qualidade de vida, e a qualidade de vida ela passa pelo seu trabalho, você passa ali 8 horas do seu dia trabalhando, né? Então, isso é algo que a gente precisa levar bastante em consideração, né? Vamos fazer o seguinte, Vanessa, eu vou falando aqui algumas coisas que eu acho que a experiência me diz aqui ao longo do tempo, e fique à vontade para colocar o que você quiser e discordar do que eu falar aqui, porque a gente usa muito, né, Vanessa? É a experiência nossa e a das pessoas, né, em relação a isso aí, né? Isso mesmo. Deixa eu agradecer, né? Primeiro, obrigada pelo convite. Contente de falar sobre esse assunto e trazer um pouco da nossa experiência até pessoal e de amigos de brasileiros que estudaram comigo ou brasileiros que a gente atende dentro da Capilano. É isso aí. Então vamos lá. Você não precisa necessariamente mudar de carreira. Se a sua vontade é permanecer na sua carreira, eu diria que na maioria delas, né, você consegue exercer a sua profissão de uma maneira direta ou indireta, né? Eu costumo dizer assim, né, Vanessa, das profissões regulamentadas, muita gente acha que a profissão dela é regulamentada no Canadá, que muitas vezes não é, né? Basicamente, as profissões regulamentadas no Canadá são as profissões que são regulamentadas no Brasil, né? As profissões da área da saúde, a engenharia, né? O direito. Eu diria que acaba que um pouquinho, elas ficam um pouquinho diferentes nesse patamar, né? Se eu pudesse colocar aqui falando um pouquinho, eu vou falar já das profissões não regulamentadas, mas eu vou começar pelas regulamentadas, porque é da onde surge muito essa dúvida. Eu preciso mudar de profissão, né, no Canadá? Porque se você não é de uma profissão regulamentada, não. Aí que é mais fácil ainda você não mudar se você não tiver vontade. Sou de TI, sou de marketing, sou de business, né, Vanessa? A pessoa pode vir para cá e procurar um emprego dentro da área dela. Se no primeiro momento, sem network, ela vai conseguir ou não, sem Canadian Experience, sem a experiência de trabalho canadense, ela vai conseguir ou não, nesse primeiro momento é um pouco mais difícil, mas você tem essa capacidade, né? Então vamos começar aí pelas regulamentadas, né, Vanessa, que são as mais as ossos de osso duro de roer, se assim posso dizer, né? Eu costumo assim colocando, Vanessa, e aí fica à vontade para discordar, ilustrar, contar seus casos aí que você vê, mas assim, eu costumo dizer assim, da mais fácil para mais difícil para você entrar no seu mercado. Eu costumo dizer que a mais fácil das profissões regulamentadas pesadas são as engenharias, né? Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que são as mais fáceis. Por quê? Aqui no Canadá, muitas pessoas, muitos engenheiros se formam e eles não tiram, vamos botar assim, o CREA daqui, né? E para o arquiteto entra um pouco nessa história também, né? Eles vão trabalhar em empresas de engenharia, de arquitetura, ou o que seja, e lá você tem 2, 3, 4, 5, 10, 20, dependendo do tamanho da empresa, arquitetos ou engenheiros, né? Assinando, né? E tudo mais. Então você não precisa que todo mundo assine. É muito comum até o mesmo próprio canadense se formar e não tirar essa licença, né? Então, por isso, eu considero... Faz sentido para você, Vanessa, isso aqui? Faz sentido sim o que você está falando. É isso mesmo.
Então, assim, isso é o que a gente vê muito na realidade, né? Aí eu diria que a segunda, eu não sei se eu posso dizer, né, Vanessa, mais fácil ou menos difícil, né? Mas eu acho que você que está aí nos assistindo entende a ideia. São as profissões da área da saúde. Essas são um pouquinho mais pesadas, não é impeditivo. Existem áreas que você consegue trabalhar nessa área mesmo antes de passar por uma regulação, por exemplo, uma área administrativa da saúde, né? Ou, por exemplo, a dental hygiene, se você for dentista, tem diversas coisas que você consegue fazendo ali sem nenhuma regulamentação, né? Aí depois, né, também dependendo sou médico, aí você vai ter que se tornar residente permanente, né, fazer ali o trâmite, né, e começar a trabalhar. Nós já temos hoje, né, Vanessa, diversos brasileiros, arquitetos, engenheiros, trabalhando com engenharia e arquitetura, se tornaram arquitetos, engenheiros ou não aqui no Canadá, né, e temos também já brasileiros sendo dentistas, médicos aqui no Canadá. Eu costumo dizer, concorda também, Vanessa? Até aí isso mesmo. A minha dentista é brasileira. Tá vendo? O hospital é brasileiro, a gente tem sim. Eu acho que você vê brasileiro em todas as áreas aqui, né? Menos em uma. Qual? Você já viu algum brasileiro advogado aqui? Não, isso é verdade, advogado, não. Não. E aí, porque eu vou... Ainda não precisei também, mas nunca procurei, mas nunca ouvi mesmo. Então é o seguinte, eu vou explicar o porquê. Né? Das profissões regulamentadas, a mais difícil para você exercer, aí no caso eu estou dizendo exercer, que eu quero dizer você ser um advogado, porque você pode trabalhar na área, né, relacionada à advocacia, sendo um advogado no Brasil. Nós já temos vários casos aqui no Canadá, né, de várias pessoas que eram advogados no Brasil e foram trabalhar com alguma coisa relacionada a leis e regras aqui no Canadá. Mas para você ser advogado em si, eu considero a profissão mais difícil de você fazer essa ponte. Por quê? A base do direito é completamente diferente, né, Vanessa? Nosso direito no Brasil, né? A base do direito romano, aqui no Canadá a gente tem a jurisprudência inglesa, né? Então, assim, essa é mais complicada. Eu ainda não conheci um brasileiro advogado de formação no Brasil que se tornou advogado aqui. Fazendo um resumo, para você se tornar um advogado aqui, você realmente vai ter que basicamente fazer quase toda a faculdade novamente, né? Os outros são mais fáceis, mas você pode trabalhar com algo relacionado. Então eu te diria, você não precisa mudar a sua profissão, né, para vir para o Canadá, né? Lembra que você tem aquele início que geralmente é um pouco mais difícil, mas tenho certeza que você vai conseguir o seu lugar ao sol, se for essa a sua vontade, né? Sim. O mais comum, né, Vanessa, acaba sendo aquela, eu quero mudar de profissão, né? Eu acho que é porque a pessoa, quando ela muda de país, ela está aberta mais, acho que a tudo, né? Então, ela vem um pouco mais aberta a se arriscar. Acho que é por isso que a pessoa consegue vir e pensar em mudar de profissão, né? Eu vim e eu mudei de profissão totalmente. Então, eu acho que você vem mais aberto a aceitar o todo, né? Ou você também está cansado da rotina, da loucura que é a sua vida no Brasil, né? E você também tem medo que isso seja aqui, né? Trabalhar das 8 às 8 da noite, né? Ficar até às 10 da noite respondendo e-mail. Então, acho que tem gente que tem um pouco de medo. É uma coisa mais de Brasil versus Canadá do que de profissão em si, né? Isso mesmo. Mas às vezes é a associação que a pessoa faz, né? Sim, eu acho que as pessoas têm associação, então ela fala, eu quero mudar. Exato. A gente vê muito, trabalho com RH ou com business, ou que seja, no Brasil, e eu não tenho vida e tal. Então eu quero mudar de profissão. Eu falo, peraí, você quer mudar de profissão por causa da carga horária ou porque você não gosta da sua profissão? Porque no Canadá em si, a busca aqui, ela é da qualidade de vida. Então você não é normal você ver uma pessoa trabalhando a quantidade de horas que se trabalha no Brasil, né? Débora, minha querida, já vou te responder, tá? Já chego aí na sua pergunta aí para te ajudar a te passar essa informação. Mas assim, o que acontece? Quando você vai, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né, Vanessa? Quando a imigração canadense passou a olhar um pouquinho diferente essa questão de vir para o Canadá estudar,
a partir do final de 2015, começou a ser razão de negativa de visto a sua razão de estudo no Canadá. Eles passaram a olhar o sentido da sua carreira, né? A gente sempre trabalha com uma taxa de negativa de visto muito baixa, muito abaixo da média, pela parceria com a IME Canadá, né? Quando os nossos clientes fazem o visto com eles, geralmente a gente trabalha com 2, 3% de negativa de visto. Aquele fatídico dezembro de 2015, a taxa chegou a 50%, ficou quase todo mundo louco, né? E aí, quando foi pedido o ATIP, que é aquele documento, né, que vem, é um calhamaço mesmo de folhas, não é só aquele papelzinho dizendo porque seu visto foi negado. Aí, quando a IME Canadá foi fazer essa análise, a gente viu que eles realmente começaram a olhar o curso como uma razão de negar o visto. E foi aí que a gente começou a ter que ter muito mais atenção quando montasse o planejamento de um estudante. Um arquiteto não poderia vir para cá fazer um curso de technician em arquitetura. Um advogado não poderia vir para cá mais fazer um curso de paralegal. Por que, né, um curso desse vai acrescentar à sua carreira? Lembre-se, o primeiro visto que você está pedindo é um visto temporário, para você vir para o Canadá, melhorar na sua carreira e voltar para o Brasil. Então isso precisa fazer sentido, né? É possível mudar de profissão? É possível sim. Só que a gente tem que fazer isso de uma maneira inteligente, né? Eu sou advogado, tá legal, quero mudar. Você quer mudar para quê? Tem um monte de coisa que a gente pode te mudar fazendo sentido. Por exemplo, supply chain, importação, exportação, RH é outra coisa que faz sentido, né? Meio ambiente, trabalhar com regulamentação de meio ambiente, tem um monte de coisa que faz sentido. Um curso, por exemplo, a nossa querida Vanessa trabalha na Capilano University, né? Que é uma grande parceira da Teresa. Meu filho está estudando na Capilano, Vanessa. Não sabia. Joãozinho está na Capilano. Que orgulho. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo. A Capilano tem um programa que eu acho muito legal, que é um programa que permite que você escolha aqui no Canadá qual vai ser a linha que você vai dar na sua carreira. Né, o NABU, né, Vanessa? Você tem diversas linhas para seguir. Então, a gente pode te matricular em um curso que faça sentido para a sua carreira, mas dentro do curso você pode mudar a sua carreira. Eu acho isso muito legal, porque ajuda com visto e ajuda com o seu desejo. Né? Então, o ideal, numa mudança de carreira, é que faça sentido. Às vezes eu posso ter um cliente que é dentista e fala assim, não, eu quero ser padeiro no Canadá e quero fazer um curso de padaria. Olha, meu amigo, vai ser mais arriscado e tal, não sei o quê, mas a decisão é do cliente. Ele pode querer tentar, não, eu só vou para o Canadá só para me tornar padeiro. Tá legal, vamos tentar, né? Mas, assim, o ideal é que isso aí faça sentido, né, Vanessa? Eu acho que a maioria, eu vejo algumas pessoas que quando a gente, por exemplo, eu vim, né, para cá, e eu fiz uma mudança de carreira, mas você não faz uma mudança assim tão radical. Acho que quando você fala do NABU, o NABU é um curso dessa forma, né? Que é business, mas você tem o link com o RH, né? Você pode levar para o RH, você pode levar para o marketing, você pode levar para o empreendedorismo. Então, ele acaba ajudando as pessoas quando pensam em sair de um curso que tem para fazer uma mudança, né? Porque ele é mais geral, né? Então, eu acho que isso é importante a pessoa pensar. Mas o que eu acho que, assim, quando você muda, você consegue trazer a sua carreira, eu concordo com você, né? Você não vai conseguir logo no começo, acho que as pessoas têm que vir um pouco mais pé no chão, né? Que isso, acho que você fala bastante sobre isso. Você não tem, né, nem network e nem a experiência do trabalho canadense, né? Não, demora, né? Eu vejo pessoas de IT que vêm, né? Quer dizer, tem experiência, aqui o mercado é aquecido, mas não chega trabalhando, né? Começa lá de baixo e aí você vai subindo, né? Então, tem muito, assim, tempo, né? Eu falo para as pessoas, tempo, paciência e dedicação, e você vai conseguir, né? Mas não necessariamente, eu concordo com você, não necessariamente você precisa mudar, né? Mas se você quiser mudar, eu acho que você tem que... Existe como você mudar sem radicalizar, porque eu acho que até o radicalizar também é difícil, né? Porque você vai chegar aqui, você não tem experiência, e aí você não tem experiência canadense, você também não tem experiência do Brasil. Então, acho que aí fica mais difícil. Porque além do visto, né, tem uma outra preocupação. Lembrando que cada caso é um caso. Se você for médico e só quero ser padeiro, porque esse era o meu sonho e não consegui fazer no Brasil, tudo bem, a gente vai fazer. Vamos lá, a gente ajuda. Exatamente. Mas, assim, o que acontece? O ideal
para tornar a sua vida mais fácil aqui no Canadá, é montar um planejamento com lógica, porque isso vai te ajudar com a sua empregabilidade. O empregador aqui no Canadá, ele quer ver uma lógica na sua carreira. O Canadá tem um problema engraçado, vamos botar assim, se a gente pode chamar de engraçado, a gente tem a falta de desemprego. Né? A taxa de desemprego dele é muito baixa e tudo mais. Eu lembro que eu aprendi isso na minha aula de economia, né, no primeiro ano da faculdade. Comecei a faculdade de Direito, mas tive aula de economia, e foi uma coisa que eu aprendi. Países que não têm desemprego, né, o desemprego é muito baixo, uma coisa que acaba sendo ruim, vamos botar assim, para as empresas contratarem, elas têm que ter muito mais cuidado, né, porque o medo é que você entre naquela empresa e saia muito rápido. Então, assim, como empresário aqui, nós temos que identificar o perfil daquela pessoa. E aí, quando você tem uma lógica na sua carreira, faz mais sentido, né, você identificar aquele perfil com aquela vaga. Então, isso também te ajuda muito na sua profissão. Vamos responder rapidinho aqui nossa querida Débora, nossa querida Daniela aqui, Vanessa. Vamos lá, então, me ajuda. Sou arquiteta, então estou entendendo que se eu não for responsável por uma obra, poderia atuar na arquitetura, ainda assim é isso? Isso, Débora. Nós temos clientes, por exemplo, aqui trabalhando como cadistas, né, ou até trabalhando dentro da área de arquitetura, né, não assinando, né? Então, assim, aquilo que a gente falou no iniciozinho, é mais difícil conseguir, isso é mais difícil, mas é possível. Por exemplo, aqui a minha casa, nós fizemos uma reforma que tem 3 anos, né? E quando a gente fez essa reforma, quem era o responsável pela obra é um amigo meu que é arquiteto, né? Que é arquiteto no Brasil. E ele fez o que ele fez? O que ele precisava que assinassem, ele contratou um engenheiro daqui para fazer as assinaturas do que tinha necessidade de assinar. Então isso acaba dando uma mobilidade maior, né, às áreas relacionadas à arquitetura, porque elas acabam parecendo um pouco, às vezes, engenharia e a arquitetura nesse sentido, né? Eu acho que aí, vamos ver se eu consigo... Se eu já respondi a Daniela, se eu me estendo um pouquinho mais. Seria qualquer engenharia ou a área da sua engenharia civil é a mais aceita? Sou engenheira de produção. Daniela, eu diria até que a engenheira de produção ainda é mais fácil ainda, porque engenheira de produção, ela não é nem considerada muito uma engenharia aqui, né? Ela é dentro... Não existe esse curso de engenharia de produção aqui no Canadá, né, Vanessa? Já começa por aí. Você tem o curso mais parecido que a gente tem aqui, ele se chama Business Operations. Ele é dentro da escola de business, né? Então, assim, aí ela passa a não ser nenhuma profissão regulamentada. Então, eu te diria até que é um pouco até mais fácil, né? Porque ela não é uma profissão regulamentada. Mas a engenharia civil é excelente, aí a química, você tem diversas outras engenheiras que você, dentro daquilo tudo que eu expliquei, né, são um pouco mais fáceis de entrar no mercado, mesmo ainda não sendo um engenheiro efetivamente aqui no Canadá, podendo assinar como engenheiro, né? Faz sentido, minha querida Vanessa, para você? Faz sentido. Dentro desses anos de Canadá, né? Isso aqui que a gente está trocando uma ideia. É o que você tem visto? Alguma coisa que você acha, boa, não, Chico, isso aqui não faz sentido o que você está falando? Ou algum caso que você veja que você acha que dá para ilustrar isso aí? Olha, eu vejo que a gente percebe se as pessoas continuam na área delas, né? Então, tem muita gente que, por exemplo, eu também fiz a capilano, tá? Eu sou uma aluna do NARBO, e eu vi as pessoas que chegaram, que trabalhavam em bancos no Brasil, né? Então, você vê as pessoas começando, às vezes começam por outras áreas, né? É muito importante networking aqui também, para você entrar dentro um pouco da sua área, mas eu vejo essas pessoas hoje trabalhando em banco, né? Eu vejo pessoas de TI que também começaram um pouco em caminhos diferentes, mas hoje está todo mundo trabalhando na área de TI, né? Eu vejo muita gente que veio da área de marketing, né? Tem bastante amigos, hoje eu vejo todo mundo trabalhando na área de marketing, né? E, às vezes o que acontece tem coisa que é muito específica, mas mesmo assim eu tenho gente que é especializada em marketing na parte alimentícia, e eu vejo essa pessoa hoje, ele trabalha no marketing na parte alimentícia aqui, né? Eu tenho amigos meus que trabalhavam em fábricas, e hoje eles estão trabalhando em empresas aqui que trabalham com roupa, né?
e continuam tendo contato com a parte da fábrica. Então, a maioria que eu vejo, a maioria ficou, né? E quando as pessoas mudam, ela muda muito, eu acho um pouco que nem eu fiz, né? Você vai para uma parte administrativa, né? Você vai para um lado que, como que eu posso explicar? Fugiu a palavra. Complementar, né? Que seria um complementar, né? Eu tenho background em turismo, né? Então, hoje continuo trabalhando com estudante internacional, né? Mas um pouco mais dentro da parte de escritório, da parte administrativa, mas continuo, né? É uma mudança, mas não é essa mudança radical que nem você fala, né? Não saí, sei lá, de um engenheiro e resolvi virar enfermeira, sabe assim? Então, isso a gente vê a maioria ficando. O que é possível, pessoas... né? Mas aí tem uns desafios maiores, né? Eu acho que tudo é possível, né? É verdade, tudo é possível, é verdade. Mas eu acho que tem esse ponto, e um ponto quando a pessoa fala muito de mudar, e eu sei que vocês da 3RS têm muito cuidado com isso, é entender um pouco a diferença de cada província aqui, né? Porque às vezes o mercado aquecido não é Vancouver, é uma outra província, então não adianta você vir para essa província onde isso não está aquecido aqui, porque aí sim você vai ter que fazer uma mudança mesmo de carreira, porque não é aqui, né? Não é a área, não é aqui Vancouver. Você precisava estar indo, sei lá, em Toronto, né? Então, acho que essa é uma pesquisa super importante para as pessoas fazerem antes de virem, olhando esse lado de carreira. Você falou um negócio que eu achei super legal, eu acho importante que as pessoas terem essa concepção, mas lembre-se, tá? Você que está nos assistindo. Isso aqui, né, antes da gente entrar ao vivo, eu conversei com a Vanessa, expliquei, Vanessa, isso aqui é um bate-papo livre, somos nós dois, né? Dois novos imigrantes para o Canadá, pessoas que passaram o que você vai passar, não é isso? Dando opinião e passando a exemplos do que nós vemos acontecer, o que funciona, o que não funciona, que nos ajuda com o seu processo. A verdade é essa, né? A gente vê o que funciona e não funciona e se adapta a você, né? O mercado de trabalho canadense, assim, o Canadá, ele é um país muito novo, né? Ele é um país com muito imigrante, né? É muito difícil você achar alguém que já esteja numa terceira ou quarta geração de imigrantes para cá. A maioria das pessoas é primeira, segunda geração. Então, assim, esse papo de achar que você... eu não consigo entrar no mercado porque eu não sou canadense, isso não existe aqui. Você está entendendo? Vanessa, por exemplo, assim, na Austrália já tem uma barreira maior ao imigrante, né? Os Estados Unidos, né? E tudo mais. No Canadá isso não existe, né? Então, assim, hoje nós temos a 3RA, ajuda as pessoas a virem para o Canadá estudar desde 2012. Né? Eu te diria que hoje nós já temos diversos clientes em posição de supervisão, de gerência, né? Em cargo alto de empresa, até porque se eles não contratarem um novo imigrante aqui, eles não têm muito a quem contratar, né? Então, assim, essa é a realidade daqui, né? Eu conheço uma pessoa que não deu certo. Eu conheço algumas. Você está entendendo? Mas eu conheço muito mais gente que deu certo. A verdade é essa, né? Então, assim, é legal você se adaptar, pegar informação, você está no lugar certo, já começa por aí, para pegar informação, né? Você vai participar do evento agora no sábado e domingo, no Canadá Summit, que vai te trazer muito mais informação, né? Para que você venha para cá com... Informação é dinheiro, né, Vanessa? Você com informação na mão, você economiza, né? A verdade é essa, né? Então, assim, agora... Eu falei muito do pró do Canadá, né, Vanessa? Essa coisa do aceitação da pessoa de fora e tudo mais. Mas é importante você entender que você vai estar chegando num país novo, sem network, né? Sem uma coisa que eles dão muito valor, que é a experiência de trabalho canadense. Né? Eu costumo dizer que você tem que quebrar essa casquinha. E você vai quebrar. Né? Eu costumo dizer, né, Vanessa, que até os trabalhos mais simples, trabalhar, encarar um café, encarar o que seja no começo, isso ajuda a quebrar essa casquinha. O empregador aqui, ele quer saber se você está adaptado à sociedade daqui. Né? E uma outra coisa legal é que no Canadá não existe o conceito de subemprego, isso não existe aqui. Né? Se você for lavar a louça, se você for trabalhar onde for, provavelmente vai ter um canadense trabalhando do seu lado, mesmo. Né? Então, assim... E eles têm alguém para ligar, né, Francisco? Que percebe isso, a necessidade de poder ligar para alguém. Ele também vai ligar para o seu chefe, que era para o seu ex-chefe do Brasil,
mas ele quer alguém aqui, que ele possa ligar e que dê as referências, né? A referência aqui no Canadá é uma coisa, assim, bem importante, né? Então, assim, você vai ter essa caminhadinha, né? Eu costumo dizer que não tem começo fácil, né, Vanessa? A única coisa que começa por cima é buraco e só vai para baixo, né? Mas, assim, claro, é possível. Pô, conheço gente que chegou aqui e conseguiu um empregão de cara, conheço também, né? Mas, assim, você tem, na média, você vai ter no início ali quebrar essas barreiras e tudo mais, mas provavelmente você vai chegar onde você quer. O Canadá é um país muito estável, um país que recebe, né, um novo imigrante muito legal, né? Então, aqui, concorda, Vanessa? Eu acho que... Concordo plenamente com você. É só vir, eu acho que vir aberto, né, Francisco? Porque a gente fala de subemprego, mas eu comecei, sabe, trabalhando em outras coisas, eu já não entrei na Capilano, né? E, assim, tenho orgulho de tudo que eu fiz, acho que tudo é muito aprendizado, né? E dessa forma você também constrói o seu networking. As pessoas não sabem, mas quando você começa a trabalhar, você vai conhecendo pessoas ali. E tudo isso vai se conectando. Então, eu falo para as pessoas, eu falo para a pessoa, nunca trate mal ninguém, porque aqui, primeiro, que aqui é pequeno, segundo, que, assim, é um network que você faz, né? Você vai trabalhar numa loja no shopping, né? O próximo emprego seu, ele vai ligar para aquela pessoa para saber como que você era. Né? É super levado a sério. Isso é uma coisa que eu acho, uma das coisas mais bacanas que eu admiro daqui é isso. Eu acho fantástico isso aí também. Então, assim, pergunta do Francesco, quase meu xará aí. Cursei 2 anos de engenharia civil aqui, é possível continuar os estudos aí? É possível, é possível. Quando você quer continuar estudo numa profissão regulamentada, é um pouquinho mais complicado, né? É possível, né? Mas tem que realmente querer, porque vai ter um processo burocrático, a 3RA pode te ajudar com isso, né? Vamos lá, a pergunta da Débora, mais uma dúvida, a idade tem influência? Essa eu vou deixar a Vanessa responder. Eu esqueci de falar nisso quando a gente falou sobre o mercado de trabalho aqui. Mais uma dúvida, a idade tem influenciado nesse processo? Os mais velhos conseguem oportunidades ou as empresas canadenses estão preferindo os mais jovens recém-formados? O que você acha disso, Vanessa? Isso é maravilhoso aqui. Ninguém vai perguntar a sua idade não vai no resumê. Eu não consigo entender por que o Brasil faz isso, Vanessa. Você não precisa falar que você é casado, que você tem filho, sabe essas coisas que a gente tem mania nem foto em currículo. Não, ninguém pergunta da sua vida pessoal, né? Ele pode perguntar de um hobby, para ele entender um pouco o que você curte fazer na sua área de lazer, porque eles gostam só dessa parte, que eu acho. Mas, assim, idade não gosta de hobby, né? E, assim, você vai ver pessoas de idade trabalhando em várias coisas, assim, pessoas muito mais velhas, né, que até a aposentadoria também é diferente. Então, assim, não tem idade, não importa a idade, nunca vai ser perguntado para você numa entrevista. Eu não consigo entender essa coisa do Brasil, aquela cultura que a gente tem. A pessoa chegou numa certa idade, manda embora, contrata uma pessoa mais nova, pagando metade do valor, né? Primeiro que aqui você tem uma igualdade social muito grande, os disparates de salário não são como os no Brasil, né? Mas, assim, o que vai ser analisado aqui é a sua experiência, é uma coerência na sua carreira, né? Dependendo do cargo e do que for que você estiver aplicando, né? A sua educação, isso tudo é importante aqui. A sua idade... Não. Né? Você não coloca nem no currículo a idade, né, Vanessa? Você não coloca o currículo, você não coloca sexo, você não coloca fotografia. Eu acho tão engraçado, né? E ninguém pergunta, né? Ninguém nunca vai te perguntar. Eu acho tão engraçado quando a gente coloca vaga no Brasil, né? E aí a pessoa coloca a foto dela, aí coloca lá casada, 2 filhos, não sei o que, tanana. Eu falo, gente, eu me sinto invadindo a particularidade da pessoa. Isso aqui não tem que saber disso aqui, né? Francisco, aqui não pergunta nem sexo, né? Porque eles também não sabem, né? Não tem interesse, isso não faz diferença. E não faz diferença. Isso é muito. Se eu voltar para o Brasil hoje, eu tô velha para o mercado de trabalho. Pode ser que eu entro nesse vale. Muito obrigado, Vanessa, aí, pelo seu tempo, pela sua informação, pelo seu carinho. E muito obrigado a você que está aí nos assistindo.